Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral pela Rede Família de Televisão Visão Geral. Você sabe, uma visão diferente no seu dia a dia, sempre com entrevistados interessantes, falando de assuntos importantes para todos os nossos telespectadores. E hoje, como de sorte, não será diferente. Se você pretende vencer, revigore seu ânimo todas as manhãs. Não dê atenção aos comentários desanimadores e não fique apenas olhando para a escada. Comece a subir degrau por degrau até chegar ao topo. Se em seu caminho encontrar pedras que dificultam sua jornada, use-as para deixá-lo mais sólido. A vida não vai exigir de você a perfeição, mas vai sempre exigir o progresso. Meus amigos, hoje, no nosso Visão Geral, vou conversar com o Dr. Carlos Ferraz, presidente da Maternidade de Campinas. Olha, mas como é famosa a Maternidade de Campinas. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Legal, tudo bem. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer todo meu, Beto. Ei, Maternidade de Campinas, que coisa, hein? Quantos e quantos dos que estão nos assistindo nasceram na Maternidade de Campinas? O doutor nasceu lá, não? Nasci lá também, Ali. não nessa Não atual, nessa? na antiga, que Na era antiga Maternidade. ali na Barão de Itapura com Andrade Neves. Ah, muito É a primeira. bem. Mas a Maternidade de Campinas, primeiro que ela fica num local extremamente estratégico, né? Fica ali na Orozimbo Sim. Maia, ali. E toda vez que eu passo ali na Orozimbo Maia, esteja eu com quem estiver, eu falo, olha, aqui não se pode buzinar. E é interessante, né, pra gente respeitar. Dr. Carlos Ferraz, presidente da maternidade, deixa eu falar um pouquinho aqui do senhor pra gente começar a entrevista. Médico ginecologista, obstetra, especialista em patologia mamária. Diretor-presidente da Maternidade de Campinas desde 2015, eleito recentemente para o triênio 2017-2020. É membro efetivo do grupo de plantão de obstetrícia e ginecologia há mais de 25 anos. É CEO também, desde 2017, do programa Parto Adequado, que a gente vai falar hoje, para a redução das cesáreas desnecessárias e a melhoria no atendimento às gestantes e aos bebês. Foi secretário também de Saúde de Jaguariúna, de 93 a 2000. Foi médico auditor do Sistema Único de Saúde, de 96 a 2000. Bom, isso é um pedacinho do seu currículo, né? Tem muita coisa aí. Ser médico é bom? Bom, É? tem que gostar. Você gostando daquilo que você faz, você fala, É. qualquer área é bom. Eu gosto. Mas Muito aquela bom. história assim, Muito gratificante. tem gente que brinca, né? Quando fala assim, estou trabalhando muito, eu deveria ser médico, viu? Mal sabe quanto médico trabalha, né? Mal dorme, Não, né? não tem como, né, Alberto? Acho que isso tem que se dedicar. Como aquilo que eu estava falando, qualquer área, profissão, qualquer né? profissão. Se a gente só consegue, assim, a satisfação pessoal, poder ajudar os outros, gostando daquilo que faz. Não Muito tem outra bem. forma. Quantos anos tem maternidade, doutor? Maternidade esse ano completa 105 anos de 105 atuação, anos. 105 anos. Olha quantos anos. É secular. Existe um registro de todas as pessoas, não sei, porque as pessoas quando nascem ainda não estão registradas, tá certo? Sim. Mas de quantos bebês nascem ou nasceram até hoje, tem isso marcado? O número total até hoje, É. nós não temos esse levantamento pronto, mas tudo pode está, fazer. mas sim, pode fazer e tudo está documentado. Assim que eu entrei na maternidade em 1984, eu quis levantar o meu prontuário. Eu pedi o prontuário, eu vi a ficha obstétrica, Você como é viu que foi a sua meu ficha? parto. Olha só. É muito interessante, tem tudo isso guardado. Com ficha ainda? Com a ficha, tudo. Hoje está tudo digitalizado, né? Nós Sim, estamos com o no meio prontuário de digital. todo mundo, Mas o tá? prontuário de todo mundo. Como é que é feito? Por exemplo, dia tal do mês tal nasceram 5 homens, 10 mulheres, por exemplo, assim que funciona? Não. Não? Nós temos o número de partos por dia, É. sabendo o nome de paciente, com todos os dados clínicos. Tá. Mas dá para até levantar por sexo. Hoje, com a informática, dá para a gente fazer isso de maneira mais rápida. Ah, entendi. Nasce mais homem ou mais mulher? Não, isso é muito variável, mas a Mas eles média é falam 37 mulheres 50%. pra cada Não. homem, doutor. Bom, precisa ver como é que foi essa distribuição demográfica, porque o nascimento está garantido. Se depois distribui de uma forma diferente, pelo menos a média é 50%, 55%, vai variando conforme o mês. Mas então há determinados meses que nascem mais homens. Mais homens, outros mais mulheres, e assim. Então é bobagem, isso aí é uma... Não, isso é crença que se ouve, tal. vai comentando, mas não tem. Ah, muito bem. Bom, eu também ia procurar, porque eu só tenho uma mulher, tá certo? Vamos lá, doutor.
Hoje nós temos o quê? Quantos nascimentos por mês? Hoje a nossa média é 800, chegamos a 1.000, ficou uma média de 800, 850 mês, partos mês. Vou fazer uma pergunta aqui. Nascem mais pessoas do que morrem mais pessoas no mundo? Sim. É. Com certeza, hoje sim. Por isso que a população está aumentando cada vez mais. E com essa longevidade ainda acentuada, vai ser maior ainda o número de nascimentos em relação ao número de mortes. É que assim, o número de nascimentos, se a gente for considerar em relação à população, houve uma estagnação. Ele não tem aumentado, ele tem se mantido na nossa visão da maternidade. Hoje na maternidade nós somos responsáveis por praticamente 50 a 50,5% de todos os partos da região metropolitana de Campinas. Não é só Campinas. É toda a região. E o que a gente acaba observando é que o número de partos tem se mantido, ele não tem crescido proporcional ao crescimento populacional. Tá. Então acreditamos que aí está ocorrendo uma estagnação. Vários fatores internalizados. Um deles é a própria conscientização da dificuldade de você criar tantos filhos, não? Acreditamos que esse é o fator socioeconômico que deve impactar. A história do Zika vírus. O Zika também. Isso acaba impactando um pouquinho. A gente vai falar de planejamento familiar, que ficou um pouquinho mais acessível para as mulheres, para os casais. Ô, doutor, já que o senhor tocou no Zika vírus, não faz parte aqui do modo da nossa entrevista, mas eu acho importante. Eu ouvi outro dia que, não sei se está em estudo ou se já se descobriu uma vacina contra a Zika vírus. Ainda não tem nada ainda liberado para utilização. Não, mas inclusive disseram que isso aí que vem vai demorar um pouquinho e tal. Isso, desde aquela época que houve aquele surto que foi mundial, não foi só aqui no Brasil, começou a se desenvolver alguns estudos para estabelecer vacina, que é muito mais fácil, mais barato, para poder fazer o tratamento adequado. Outra coisa extremamente preocupante é, de repente, a volta do sarampo, né? De uma doença que praticamente estava erradicada. Isso, Alberto, tem alguns aspectos que nos chamam muita atenção. Muitos dos cuidados básicos já são estabelecidos há muitos anos. Hoje existem muitos casais que não querem que seus filhos sejam submetidos a essas boas práticas assistenciais. Uma delas é a vacina. Só que isso não expõe só o filho ou a filha, expõe toda a comunidade. Então você vê a situação como está tendo lá em Roraima, está tendo um surto de sarampo, que lá tem o impacto dos migrantes da Venezuela, mas está expondo toda a população do estado. Isso pode se estender ao Brasil. Pois é, muito triste, né? Triste. Eu não sei. Eu conheço pessoas extremamente esclarecidas e que são taxativas e falam assim, eu não levo os meus filhos para vacinar. Eu acho terrível. Uma pergunta para a mãe que está nos acompanhando, por exemplo. O filho que já teve sarampo, corre o risco de ter novamente? Ele pode até fazer sorologia, não vai ser mais contaminado. Porque ele já tem anticorpos que garantem uma proteção. Muito bem. Doutor, tem alguns meses assim que nascem mais crianças? Não. A média, nós falamos em média. Quando nós falamos lá na maternidade, tem dia que você chega a ter 60 nascimentos e outros você tem 25. Então nós falamos em média. Não tem um mês que... Não tem um mês que nasce mais, a média é sempre... Eu estou pensando o seguinte, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Março era para nascer bastante. Março, abril, por quê? No frio a gente fica mais juntinho, fica mais em casa, fica mais coberto, né, doutor? Não tem a ver. Esses critérios não têm influenciado. E, doutor, quantos obstetras e quantos funcionários tem a maternidade? Bom, a maternidade dispõe no seu corpo clínico hoje 638 médicos. 638 médicos, entre ginecologistas dos obstetras, cirurgiões gerais, pediatras, neonatologistas, anestesiologistas, outras especialidades que nós também temos lá, como tem otorrinolaringologia, oftalmologia, tem cirurgiões gerais, cirurgiões plásticos, que a maternidade também é um hospital. Não é só para assistência obstétrica, também é um hospital. Só para mulheres? Não, também homens. Também homens. Nós temos unidades. Faz tempo isso? Faz, nós estamos lá isso já há mais de 10 anos. Olha, para mim era só mesmo. Em algumas especialidades também assistimos
aos homens. Tudo isso, Alberto, é importante hoje para a maternidade primar pela visão, missão e a finalidade principal, que é a assistência obstétrica. Essas outras especialidades nos ajudam a ter meios para manter toda essa assistência obstétrica, porque lá somos filantrópicos, né? Então, a produção recebeu aqui um convite para um jantar, não faz muito tempo. Eu acho que foi no mês de junho. Era um jantar beneficente, em prol da maternidade. Como é que vocês vivem? Bom, nós sempre tentamos ser criativos da melhor maneira possível, envolvendo todo o nosso corpo de colaboradores, corpo médico e também a comunidade. Tá? Nós começamos há mais de 10 anos a mudar um pouquinho essa visão do hospital e estamos cada vez mais aprimorando isso. São os meios, através de saúde suplementar e pacientes privados, que nos ajudam a prestar assistência como filantrópicos aos usuários do Sistema Único de Saúde. Nós temos aí um convênio com a Prefeitura para assistência aos pacientes usuários do SUS, mas infelizmente a tabela do SUS não é reajustada há mais de 13 anos. 13 anos? Mais de 13 anos. E nós, a Prefeitura faz muito bem a parte, complementa essa tabela. A Prefeitura ajuda com o convênio porque ela não paga exatamente a tabela do SUS, ela tem nosso curso, ela reconhece, também nos ajuda nesse tipo de assistência. Sim. Mas não é o suficiente. Não dá também para a gente cobrar isso só do poder público. Acho que nós temos um papel importante. Sem dúvida. Enquanto gestão, não adianta falar que o custo é elevado, nós temos que ir atrás disso, e esse é o nosso papel. Das mais diversas formas, através de parcerias com empresários, com entidades escolares, com atividades beneficentes, com jantares e outros eventos que nós promovemos aí. E vocês, diretores, são remunerados ou são voluntários? Não, a maternidade é uma associação, tem vários associados, inclusive não médicos. Desses associados é que são retirados aí os que estão dispostos a participar e ajudar na administração, e toda diretoria não é remunerada. Quer dizer, nenhum cargo. Além de não ser remunerado, se puder ajudar, tem que ajudar. Lógico, isso faz parte. Então, é realmente uma instituição extremamente filantrópica ao pé da letra, sim, né? Sim. Mas isso aí tem assim tem uma satisfação muito grande, né? Eu vejo assim, doutor, quando minha neta nasceu, eu falo assim com quase lágrimas nos olhos de ter encontrado, conhecido uma pessoa pelas minhas andanças pelo rádio, pelo esporte, e encontrei com um fã que gostava muito das minhas transmissões de futebol e ficou muito feliz em me conhecer e tal, e ali fiquei sabendo que naquele dia ia sair da UTI neonatal, né, que se fala? Sim. O filhinho dele, o Pedro, que nasceu prematuramente e tal, e ele estava também feliz, quase chorava de agradecer a maternidade. Então, eu acho que esse tipo de coisa, eu acompanho até hoje o menino está um touro de forte, eu vejo sempre nas redes sociais e tal, eu fiquei muito feliz, né, de ver esse feedback do próprio do paciente e tal, e isso deve ser o maior prêmio que o corpo clínico recebe, alguma coisa nesse sentido, né? O interessante, assim, que a gente acaba observando ao longo desses anos é a satisfação de todos os colaboradores em ver os resultados. Tá? Mesmo aquelas situações que às vezes não é aquilo que é esperado, todo mundo também fica satisfeito porque sabe o envolvimento e o empenho que nós fazemos lá para poder acolher da melhor forma possível e prestar a melhor assistência. Acho que isso é fundamental. Doutor Carlos, é errado a gente falar que quem vai pelo plano particular ou quem paga particularmente tem um atendimento diferenciado? Olha, depende de quem vai prestar assistência. O que nós colocamos no hospital, se você vai ser assistido pela equipe que está de plantão, não tem nenhuma diferença. Agora, tem diferença se você faz esse tipo de contrato com um médico privado. Aí sim você vai ter uma assistência que você contratou. Aí vai uma outra coisa. Sim. Mas você não precisa ter isso, você pode utilizar o sistema de plantão. Tá? Nós reformulamos tudo isso, aquilo que você citou, aqui do programa Parto Adequado, nós mudamos toda a assistência do hospital e ela é de maneira indiferenciada para qualquer paciente. Isso não tem, para nós não é uma diferença.
Doutor, nós vamos falar então já desse programa que é o Parto Adequado, tá bom? Doutor, vamos falar do programa Parto Adequado. O que vem a ser? Bom, esse programa Parto Adequado, nós começamos lá na maternidade a participar em dezembro de 2017, efetivamente, né? Assim, em maio de 2017 nós assumimos, aí começamos a verificar já os resultados. O projeto Parto Adequado foi um projeto que foi criado por um instituto em Boston, o IHI, junto com o Einstein, Ministério da Saúde e a ANS, porque se observou que o Brasil era o campeão mundial de cesáreas. E esse instituto, o IHI, ele acaba desenvolvendo assim programas de saúde com metodologia para mudar toda essa assistência existente. As cesáreas foram escolhidas porque isso é a nível mundial, só que o Brasil, infelizmente, batia todos os recordes. Mas quando você fala que o Brasil é campeão de cesáreas, o Brasil tinha que ser campeão na Copa, né? Mas tudo bem. O Brasil é campeão de cesáreas, isso está na proporção da população, né? Porque, por exemplo, você vai pegar a China, que tem muito mais habitantes, tem muito mais, mas na proporção é que o Brasil acaba sendo campeão. É isso aí. Sim. Chegava um absurdo de ter de 80% a 90% de partos cirúrgicos. Mas por que isso? As pessoas... eu até queria saber, porque a modernidade, as mães mais jovens, né? Antigamente eu não sei como é que era, o risco era muito maior, né? Hoje praticamente, quer dizer, há risco, tudo, né? Você toma uma anestesia já tem risco. Sim. Mas enfim, mas por que nós não adquirimos a cultura do parto normal? Eu acho que foi uma questão de cultura do medo. Quando a gente fala cultura do medo, é questão de dor, de complicações que se ouviam, de partos normais. E talvez pela praticidade que existia tanto de um lado, que a gente tem que fazer também essa meia-culpa da parte médica, quanto também da própria paciente, da própria mulher, que se escolhia horário, sabia o tipo de parto, a hora de nascimento, então tinha toda uma programação. Tá? E agora nós estamos conseguindo retomar, mudando essa cultura. Tá? Isso é o que o Parto Adequado tem feito, mudando a assistência de maneira geral intra-hospitalar. Nós vamos passar para assistência pré-natal diferenciada, para gradualmente nós irmos conquistando a confiança para poder evoluir e mudar essa forma de parto. Mas o parto continua, a dor que se tinha lá atrás continua a mesma hoje, ou evoluímos com alguma medicação para minimizar a dor no parto normal? Nós evoluímos, Alberto, com técnicas não farmacológicas, sem medicamento, para ajudar em todo esse processo de trabalho de parto, compreender o que é o trabalho de parto, a importância dele para as condições de nascimento e de saúde desse bebê. Ele realmente muda por completo o desenvolvimento posterior ao nascimento que a criança vai ter. Criança que nasceu de parto normal tem uma tendência a ser mais forte do que a criança que nasceu de cesárea? Mas só mais forte. Ela tem um outro processo de acolhimento, de envolvimento dessa mãe, desse pai que estão juntos para receber esse novo ser da família. É muito importante isso. Eles vivem todo aquele momento, acolhem melhor, aceitam melhor, tem menos dor em pós-operatório. Porque o pós-operatório de uma cesárea é uma cirurgia, né, doutor? Sim, e tem, junto com isso, todos os riscos de uma cirurgia, como você havia colocado. Sim. Não é isento de riscos, né? Sim. Nem de dor. Não, e tem um negócio que algumas mulheres têm, às vezes, acho que fala-se aderência nos pontos, é isso ou não? Sim, pode ter complicações. Que de repente até obriga a fazer uma cirurgia plástica, alguma coisa assim. Pode ter resultados estéticos não satisfatórios, infecções em ferida operatória. Agora, quando não está pré-determinada a cesárea, o corpo clínico, a paciente, enfim, tentam até o final o parto normal, a cesárea vai em último caso? Nós temos lá um protocolo institucional. E com essa mudança desse programa, nós temos hoje uma equipe multiprofissional que trabalha na assistência, com médicos e enfermeiras obstetras. Tá? E nós tentamos trabalhar, e com todo o apoio também dos técnicos de enfermagem, das técnicas de enfermagem, dos técnicos, até com o nosso pessoal de área administrativa, não especificamente de assistência, tem essa visão de preparo para essa paciente que está em trabalho de parto. Nós trabalhamos de maneira completa para acolhê-la e evoluir da melhor forma possível. Caso, em algum momento, tenha algum risco para a mãe
ou para o feto, aí nós atuamos. Muito tá? bem. Não forçamos uma via de parto, ouvimos, mas principalmente tentamos aplicar a melhor assistência. Tá. Ô, doutora, é verdade ou não tem nada a ver? Quando a criança nasce, dá-se um tapinha no bumbum da criança? Não. Bobagem isso aí, né? Não existe mais isso. Não, mas já existiu. Bem no passado. Bem no passado. É uma coisa quando eu nasci, antiga. doutor, me deram um tapinha na bunda, eu não chorei, eu gritei gol. Por isso que eu virei narrador de futebol, sabe? Hoje não tem nada disso. Não né? existe mais. Criança já nasce, já tá chorando ali, né? Tá chorando e a gente nem mais faz todas as práticas. E quando eu, por exemplo, iniciei na obstetrícia, não se aspira mais recém-nascido, a gente acolhe. Não tira, por exemplo, como é que é? Tinha uma bombinha que colocava no nariz, puxava? Existem os aspiradores, caso sejam necessários, mas não se aspira mais. Essa criança em parto normal vai direto ao contato pele a pele com a mãe. A mãe já recebe o recém-nascido. Põe ali também no na parte cirúrgica a gente está tendo de alguma forma uma opção para poder deixar esse recém-nascido já ao contato com a mãe, que é muito importante. E doutor, teste do pezinho, por que se faz? Bom, o teste do pezinho é um dos testes que nós fazemos em todos os recém-nascidos para pesquisar doenças metabólicas. O teste básico, a gente faz a pesquisa das principais, que é fenilcetonúria, que é uma deficiência de uma enzima para metabolizar, e também hipotireoidismo. Mas tem testes do pezinho hoje que são ampliados, que são hiper e o multi, que chegam a pesquisar mais de 46 erros inatos do metabolismo, que pode influenciar no desenvolvimento da criança durante o primeiro ano de vida. Isso ali, acompanhado ali pelo pediatra? Acompanha. Sim, o pediatra acompanha. E quais outros testes que se fazem? Além do teste do pezinho, o básico é obrigatório, também se faz a pesquisa de retinoblastoma, que é um tipo de neoplasia de câncer que pode existir em retina, que é a pesquisa da luzinha vermelha, o reflexo, e também da emissão autoacústica. A emissão autoacústica começou na maternidade há mais de 20 anos, em que nós pesquisamos a parte auditiva do recém-nascido. E quando a criança tem a linguinha presa, não se vê logo no nascimento? Pode ser observado no nascimento e aí você, com o pediatra, vai observando se isso está influenciando ou não na sucção, no processo de amamentação. O negócio de fala é uma coisa muito mais posterior. Mais posterior, sim. Entendi. É emocionante, não é? Trazer alguém à vida, doutor? Sim. Você vê a felicidade dos pais, né? Dos avós, então, avô é uma coisa assim, impressionante, mas deve ser algo maravilhoso. Tem noção de quantos partos o senhor já fez? Muitos. Muitos. Eu já parei de contar. Na medicina? Eu estou há 33 anos na medicina. Muito mais de 10 mil. Muito mais de 10 mil. Eu já parei de contar há muito tempo. Mas é gratificante, viu? Você fez mais parto do que eu na rede de futebol em quase 50 anos de profissão, porque o futebol no máximo 2 vezes por semana. E o parto todo dia. E olha, no dia dá mais. Então, quando alguém faz o pré-natal com determinado médico, digamos, que atenda até pela maternidade e tal, mas no dia da cirurgia, por alguma razão, esse médico não está. Há um corpo clínico que atende perfeitamente essa pessoa? Sim, nós dispomos de equipe de plantão nas áreas de anestesiologia, de neonatologia e ginecologia e obstetrícia, 24 horas. Tá. E a parte referente à UTI neonatal? O que o senhor pode falar em termos de equipamento, em termos de modernidade da maternidade? A UTI neonatal hoje, da maternidade, é a maior UTI neonatal da região. A gente até arrisca dizer que é uma maior UTI do interior do Brasil. Olha aí. Ela tem hoje dispõe de 40 leitos para assistência, 22 são conveniados ao SUS, 18 à saúde suplementar e rede privada. Nós sempre estamos aí com poucos leitos disponíveis pela rotatividade e pela importância que se tem na assistência neonatal e também porque hoje cada vez mais a gente tem métodos diagnósticos que aprimoram a questão da gestação de alto risco e permite evoluir até uma viabilidade maior para o bebê. E aí, se precisar desse recurso, nós dispomos lá.
Doutor, quando é detectado pelo exame do pezinho alguma anomalia, já se inicia o tratamento imediatamente? Já dá todo, se for hipotireoidismo, sim. Se for fenilcetonúria, vai ter que fazer uma dieta específica para não ter esses alimentos que possuem, né, fenilcetonúricos aí que possam ter consequência para o recém-nascido. Eu já ouvi muito falar hipotireoidismo, mas não sei o que é. Hipotireoidismo é deficiência de produção de T4 livre, do hormônio da tireoide, pela tireoide. E esse tem que suplementar. Ele é importante para... A tireoide é importante porque ela estimula todas as outras glândulas do organismo. Para o metabolismo, para o funcionamento dos rins, funcionamento de ovários. Mas tem gente que tira a tireoide por alguma razão. E aí vai repor hormônio. Sim. Aí repõe hormônio. Repõe hormônio o restante da vida. Que coisa, hein? Doutor, medicina, por exemplo, ainda mais no caso que trata assim a todo momento, trazendo vida para o mundo, não se para de estudar nunca, né? Não pode. Tem muita coisa evoluindo. Não pode. Se você parar de estudar, você vai ficar... Você fica parado, né? Primeiro, fica desatualizado. Segundo, você não vai prestar a melhor assistência. E aí você não vai ajudar realmente aquela pessoa que está precisando. Doutor, a maternidade de Campinas era dona da rodoviária antiga de Campinas? Não, ela era dona do terreno que foi construída a rodoviária que ficava entre Andrade de Neves com a Barão de Itapuã. Era da maternidade, isso, o terreno? O terreno. E aí foi usado aquele terreno para a construção da rodoviária. Com isso, a concessão da administração do terminal rodoviário ficou a cargo da maternidade, junto, na época, o grupo que foi escolhido foi a Socicam. Depois se perdeu essa concessão, no passado, e construiu-se um novo terminal rodoviário. Então não tem, aquele terreno que está lá, que foi implodido, já não é mais tem nada a ver com a maternidade. Já não é da maternidade. Você vê, muita gente passa em frente e fala assim, olha, terreno da maternidade aqui parado, não tem nada a ver. Não é mais a maternidade. Muito bom. Onde a maternidade está hoje, ela tem espaço para crescer mais ainda, não? Tem. Tem? Tem. Nós estamos só dependendo da adequação da lei, né, para poder ampliar. Mas nós temos área importante lá para ser feito isso. Muito bom. Daqui a pouquinho. Doutor, todo mundo diz, e é incontestável, criança nasceu até 6 meses, leite materno. Até mais, nós falamos até 2 anos se conseguir, mas muito bom. Tadinha das mães que não têm leite ou que perde leite logo no começo, hein? É difícil. Elas ficam tão complicadas. Há alguns substitutos, né? Mas não à altura da qualidade do leite materno, né? Sim. Tem as fórmulas, mas ela não substitui o leite totalmente. Mesmo porque tem a questão da adaptação da criança, né? Com o leite artificial, funcionamento intestinal, intolerâncias. Agora, para essas mães, e pode acontecer mesmo de o filho nascer e a mãe não ter leite? O que pode acontecer é não ter uma sucção adequada desse recém-nascido. Tanto que nós temos todo um suporte, a maternidade dispõe do treinamento dos profissionais que atuam lá, para poder, de alguma forma, ajudar essa mãe a conseguir amamentar seu filho. Tá. E se a mãe não conseguir, ter o banco de leite, né? Se ela não consegue, assim, o banco de leite, Alberto, ele dá suporte principalmente para a nossa UTI e UCI, que é a UTI neonatal e a unidade de cuidados intermediários neonatal. Também assistimos as mães que já tiveram alta e por algum momento nesse processo de amamentação encontram dificuldade. Então nós vamos lá, retreinamos a questão da pega, às vezes uma estimulação com um fonoaudiólogo para esse bebê poder sugar melhor. Mas então, doutor, pelo que eu estou entendendo aqui, é muito raro a mãe não ter leite após o parto? É raro. É raro. É mais difícil. Lógico que tem aquelas situações em que os bebês não conseguem ter uma sucção, então, apesar de toda a assistência que você promove. Mas então, a mãe que passou a dar o outro leite, aquelas fórmulas e tal, Naon, não sei se é uma das fórmulas aí e tal, não é porque ela não tem o leite, é porque a criança não conseguiu sugar? Não conseguiu sugar. A grande maioria, sim. A não ser que a mãe foi submetida a algum tratamento prévio na mama. Mas é muito raro. Salvo isso, muito raro. Então, normalmente é a criança que não conseguiu sugar. E existe um treinamento, vocês orientam no sentido de não a criança, mas da mãe estimular a criança? Sim, sim.
até com fonoterapia hoje. Com fonoterapia? A fonoaudióloga vai para tentar estimular a sucção. Tem várias técnicas para isso, para nós podermos ajudar. E aquelas bombinhas que se colocou, que já vi, já teve... Há mulheres, por exemplo, e eu conheço algumas, que o filho mamava numa mama, aliás, o nome certo é mama mesmo, né? Sei outra coisa, sim, né? Mama. Mama, e a outra mama ficava esguichando leite, de tanto leite. Sim. E aquele leite podia armazenar totalmente aproveitável, né? Sim. Agora, aquelas bombinhas que ajudam a tirar, não é recomendado? Nós usamos essas bombinhas, bombas elétricas hoje no banco de leite, específicas para captação, até para aquelas mães doadoras. Tá? Nós utilizamos essas bombinhas, elas podem ser utilizadas ainda para poder reservar o leite, e esse leite, hoje nós temos uma equipe que vai captar, ou seja, vai buscar o leite que ela acumulou em frascos adequados, em freezer, para poder deixar reservado para aquelas mães que ainda não têm a quantidade suficiente, os bebês são recém-nascidos. Todo leite dessa mãe ou da outra mãe tem sempre as mesmas propriedades? Sim. Propriedades, do ponto de vista nutricional, sim. É muito bom. Do ponto de vista imunológico... O que pode diferenciar um leite de uma mãe e de outra mãe? Só as características, vamos dizer assim, delas genéticas, mas não nada em conteúdo. Nada. Então, do ponto de vista nutricional para o recém-nascido, perfeito. O recém-nascido pode mamar tanto nesta mãe quanto na outra mãe, sem problema nenhum. Não, mas nós, quando cruzamos, nós temos todo um processo de esterilização, de pasteurização desse leite. Claro. Não tem amamentação cruzada, ou seja, como existiam antigamente aquelas amas de leite, né? Sim, as amas de leite. Hoje já não existe mais, nem deve, pelo risco de algumas doenças infecto-contagiosas. Perfeito. Mas, agora, e o banco de sangue, banco de leite. Banco de sangue, por isso que eu me atrapalhei, porque eu quero dizer o seguinte, às vezes há uma carência no banco de sangue. E no banco de leite, há também ou não? Na mesma época, Alberto, é interessante. Você tem, nessa época do frio, diminui o número de doadores de sangue, e também diminui a produção de leite materno. As doadoras também diminui. Não sei se o frio espanta, deixa mais em casa, a gente não... O que nós estamos vendo ali, doutor? Aí nós estamos vendo o banco de leite. O banco de leite. Todo o preparo na capela, então esse leite que foi captado vai ser analisado, depois sofre o processo de pasteurização, para poder ser utilizado naquelas mães que ainda não conseguem ajudar seus recém-nascidos na UTI. E esse leite é preparado para poder ser administrado a esses recém-nascidos. Lá na maternidade, o banco de leite da maternidade. É um laboratório que tem lá. Sim, e a análise é feita lá mesmo? Sim, tudo lá. Análise bacteriológica, todo o processo de pasteurização, de esterilização, tudo lá. O leite pode, eventualmente, trazer à tona alguma doença que a mãe tenha e que não se viu ao olho nu, por exemplo? No leite especificamente não, mas para a mãe ser doadora nós fazemos uma série de exames de sangue para sorologia, para pesquisar se tem algum risco de doença infecto-contagiosa. Que pode transmitir alguma coisa? Pode transmitir através do leite, como o sangue. A mesma coisa. Que legal, né? Como a gente é analfabeto, né, nessa área, né? Não entende nada. Tem muita coisa que mudou, né? Isso foi ao longo dos anos, aprimorando com conhecimento. Né? Mas esse tipo de conhecimento eu acho sensacional. Aliás, essa é uma das horas que eu agradeço aqui à Rede Família de ter um programa como esse aqui para a gente poder prestar esse serviço. Eu acho realmente muito interessante. Quando as doadoras de leite, elas estão em casa, por exemplo, elas têm que ir até o local para doar? Não, nós vamos, a maternidade dispõe só de um veículo, que era um veículo utilizado especificamente para trabalho administrativo. E quando nós assumimos o banco de leite, que era uma parceria com a prefeitura, mas nós não estávamos conseguindo um bom resultado. Então nós assumimos e o carro que era administrativo ficou específico do banco de leite. Ele faz a captação, ele vai até a casa dessa doadora, mesmo que seja fora, isso aí. Ela fica especificamente para isso. Se fosse ver assim para a quantidade de pessoas interessadas em doar, seria necessário mais um veículo. Aqui nós não conseguimos ainda a aquisição de um veículo. Estamos tentando, com esses jantares beneficentes, de alguma forma, fazer um movimento financeiro para que se possa adquirir. De repente, nós temos aqui uma audiência grande aí, não só na cidade de Campinas, de repente tem um empresário aí
às vezes pode até ter passado pela necessidade para o filho de leite e tal, não sei o quê, e se tiver, se puder. Porque também é o seguinte, acho que essas ações filantrópicas, elas têm que ser feitas dentro de uma possibilidade. Eu sempre falo, se você puder, de repente, aí colocar, você não pode colocar lá veículo doado pela empresa tal, não sei o quê? Pode, sim, pode. Sim. Então, se tiver alguém, tem um telefone que está colocado aí, 3306-6039. De repente tem um empresário, isso aí pode significar muita coisa para o pessoal da maternidade e nem tanto para a empresa. Se tiver, pode doar um veículo aí para a empresa, seria muito legal. E olha, eu sempre falo assim, quem faz uma boa ação dessa aqui, os bebês agradecem e Deus abençoa, sempre, sim, viu? Sempre, muito legal. Bom, doutor, eu fiquei assim, primeiro que eu tive o nascimento dos meus 2 filhos na maternidade, o nascimento da minha neta na maternidade. A maternidade sempre me traz, quando eu passo em frente ali, eu digo, ela sempre me traz alegrias e vai me trazer mais porque de setembro a outubro, novembro, nós já estaremos lá de novo esperando mais um neto ou uma neta, a gente não sabe ainda, né? Antigamente era uma expectativa, hoje fica sabendo tudo antes, né? Às vezes dá errado, mas é muito difícil dar errado também, né, Antônio? Com certeza. É difícil. Querido, muito obrigado pela sua participação aqui. Fiquei muito feliz de conhecê-lo pessoalmente. Desejo muita sorte aí na sua administração. E o pessoal que está nos acompanhando, eu volto aqui a reiterar o meu ponto de vista sobre a história da doação. Se você puder, de repente, ter uma empresa, como não é um negócio que custa R$5, um veículo, se puder doar um veículo para a maternidade, seria ótimo, maravilhoso, hein? Para o banco de leite da maternidade, tá bom? Meus amigos, Dr. Carlos Ferraz, presidente da Maternidade Campinas, foi meu entrevistado hoje aqui no Visão Geral. Não se esqueçam, eu volto à noite para falar do adversário da França, que eu queria que fosse adversário do Brasil, mas não tem problema, nós não estamos ainda perto do futebol europeu, mas vamos chegar lá, tá bom? À noite no RF Esporte Clube a gente vai falar do adversário da França na grande decisão da Copa do Mundo da Rússia, tá bom? Tchau, pessoal.